tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho vou te mostrar a goleada que o Vasco tomou do Santos na Vila Belmiro, 4-1. Se o Goiás vencer hoje, o Vasco volta para a zona de rebaixamento, gente. Só que o jogo é contra o Botafogo, líder do Brasileirão, no tapetinho do Nilton. Fogão quer quebrar uma sequência ruim aí, 3 derrotas seguidas no campeonato. Se vencer, pode abrir 9 pontos de vantagem. Duda Dal Ponte já tá lá no estádio, tem informações pra gente. Sempre bom ter você aqui no Globo Esporte com a gente, tudo. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Botafogo volta a jogar em casa depois de 2 partidas fora. No tapetinho são 11 vitórias em 12 jogos no Brasileirão. No momento, o Botafogo está a 6 pontos do vice-líder, o Bragantino, na tabela. O Marçal está suspenso para o jogo de hoje porque foi expulso contra o Corinthians e o Hugo deve ser o substituto. O técnico Bruno Lage costuma montar o time só na preleção. Mas a gente tem um provável Botafogo para mostrar para vocês, com Lucas Perry no gol, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo, Marlon Freitas, Tietê ou Gabriel Pires, Eduardo, Segovinha ou Luiz Henrique, Vitor Sá e Tiquinho Soares, o artilheiro do Botafogo, que quer voltar a marcar depois de um jejum de 2 meses. Ingressos esgotados para hoje. O setor norte está fechado para a montagem do palco de um show que vai ter aqui no fim de semana que vem. E 35 mil pessoas são esperadas hoje com grande festa. A gente vai ver agora na reportagem da Júlia Guimarães a história de trigêmeas que são apaixonadas pelo Botafogo. Clara, Laura e Helena, trigêmeas e apaixonadas pelo Botafogo. Novinha joga bola, olha o drible que ele tem. Se você não tomar cuidado, vai driblar você também, Segovinha. Sabem até as músicas que têm palavras proibidas. Não pode. Que caiu, o melhor goleiro do Brasil, Lucas Perry. O papai que falou pra cantar Ponte que caiu. Desde pequeno eu já vinha com meu pai, né? Então eu queria passar isso para meus filhos também, esse amor, esse carinho que a gente sente pelo clube. Daqui a alguns meses elas vão ganhar um irmãozinho. E aí dá pra ver que a paixão pelo Botafogo também tem limite. Você quer colocar o nome de Tiquinho? Não, vamos tentar, né? Não, é Bento. Tá certo. É Bento. Fui vencido. Ir aos jogos é um dos programas favoritos dessa família. Lá na nossa região, às vezes, o Botafogo joga. Lá em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. E elas já foram lá também, no Raulino de Oliveira, conseguiram entrar com o time, ficaram todas emocionadas. Quando o pai vai pro estádio sozinho, é bronca na certa. E o papai foi no jogo de São Paulo e me deixou em casa em Resende. Eu não gosto de ver de casa, pai, eu gosto de ver aqui. A única partida das trigêmeas no Nilton Santos foi na vitória por 3-0 sobre o Bahia. Lá tinha um negócio que subiu ali, um mosaico. E a atmosfera, meus amigos, tá bom demais, a saga do Glorioso. Esse clima tem sido uma das marcas do líder do Brasileirão. Nesse campeonato, a média de público do time como mandante é de quase 30 mil torcedores por jogo. O retrospecto em casa é quase perfeito. 11 vitórias e apenas uma derrota para o Flamengo, na última partida que disputou no Nilton Santos. Depois disso, ainda vieram mais 2 resultados negativos, só que longe do Rio, contra o Atlético Mineiro e o Corinthians. Hoje, no reencontro com a torcida, o Botafogo quer colocar um ponto final nessa sequência ruim. Como a família de Resende, fica complicado percorrer com frequência os 180 quilômetros até o Rio de Janeiro para ver o Botafogo de perto. Por isso, hoje à noite, contra o Goiás, o apoio vai ter que ser de casa. Enquanto aqui no Nilton Santos, a expectativa é de casa cheia mais uma vez no retorno do time ao famoso tapetinho. Vai ser um jogo difícil contra o Goiás, eu acredito que vai conseguir essa vitória. Vamos pegar o caminho do trilho de novo para rumo ao título. Faltam 14 partidas para a conquista de um título que não vem desde 1995. Eu tenho certeza, esse ano o título é nosso, a gente vai comemorar, se Deus quiser. Botafogo, a gente te ama, traz esse título pra gente. Dá seu jeito, Botafogo, porque um pedido triplo tão especial assim fica complicado não atender. O Bragantino é o novo vice-líder do Brasileirão, hein? Ganhou do Palmeiras de virada. O jogo foi em Bragança Paulista, começou com o Eric Hendrick, melhor dizendo, Palmeiras de amarelo, tá, gente? É estranho, mas é isso aí.
fez 1-0 o Hendrick, depois bola na mão do Richard Rios, pênalti. E Eduardo Sacha vai bater bem, ó. Deu forte, empatou o jogo. E depois Eric Ramírez fez o gol da vitória, Bragantino 2, Palmeiras 1. Agora o clássico paranaense, Coritiba recebeu o Atlético. Vitor Luiz, aquele que jogou no Botafogo, fez 1-0 para o Coritiba. E Slimani, argelino, fez 2-0 Coritiba. Agora Cruzeiro e América Mineiro, clássico mineiro. Luciano Castan fez 1-0 para o Cruzeiro, o jogo foi no Mineirão. Mas depois Benítez, aquele que jogou no Vasco, fez um belo gol, no cantinho, terminou 1-1. Enquanto o Flamengo não anuncia um novo treinador, o time é comandado pelo técnico do Sub-20, o Mário Jorge. Com vitória sobre o Bahia, o Flamengo agora está em quinto. Mário Jorge seguirá no cargo até sábado, quando o time enfrenta o Corinthians em São Paulo. Faltando 13 jogos para o fim da temporada, o Flamengo, o clube com o maior faturamento do Brasil e que demitiu 2 técnicos em 2023, vai precisar mais uma vez improvisar no Brasileirão. Eu acho que a gente tem um processo muito bacana alinhado dentro do clube, de os profissionais da base, principalmente da categoria sub-20, estarem próximos ao profissional, para que nesses momentos a gente consiga estar aqui e não ter tanto melindre, tanta preocupação por não ter conhecimento do caso. Sábado, Mário Jorge conseguiu a segunda vitória dele. Bateu o Bahia por 1-0, gol de pênalti cobrado por Pedro. Na primeira rodada, o treinador da equipe sub-20 também estava no banco nos 3-0 sobre o Coritiba. Tite segue como o plano A dos dirigentes rubro-negros. A questão é convencer o ex-técnico da seleção brasileira a voltar ao trabalho nesses meses que faltam para o ano acabar. Os jogadores gostam da ideia e aprovam com louvor a possível contratação. Acho que Tite é um grande técnico. Eu acho que é um grande técnico. Foram 6 anos na seleção brasileira. Ele é muito importante para o país. Para o país. O argentino Rossi, que estreou como titular no Maracanã, nunca foi dirigido por Tite, diferentemente de 11 companheiros do elenco que estiveram com o técnico na seleção. Aliás, os 6 anos na CBF trazem muito prestígio para ele. O Tite dispensa comentários, um cara que é entendedor de futebol, treinador de seleção brasileira, Copa do Mundo. Essa será mais uma semana em que o Flamengo tenta achar soluções para consertar uma temporada até aqui cheia de erros, dentro e fora de campo. A seguir as notícias do Fluminense, quarta-feira, a Flusão decide a vaga na final da Libertadores, hein? O time embarca hoje para Porto Alegre para encarar o Internacional. E ainda a incrível virada da seleção no pré-olímpico de vôlei. Darlan jogou muito, hein? O time venceu a República Tcheca. No Mundial de Ginástica, a equipe feminina do Brasil conquistou a vaga para as Olimpíadas de Paris. Guilherme Pereira está lá na Bélgica, onde está rolando a competição. Acompanhou tudo de perto, tem uns detalhes para a gente. Que bom, hein, Guilherme? Fala, Escobar, abraço para você e para todos. A equipe feminina do Brasil está classificada para a final do Mundial de Ginástica Artística aqui na Bélgica e, consequentemente, para os Jogos Olímpicos de Paris, que era o objetivo principal da equipe. Além disso, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva estão classificadas para a final do individual geral. Tem a Rebeca como a atual campeã mundial. As duas também estão na final do solo e a Rebeca ainda tem a final da trave e do salto, onde ela conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas a favorita continua sendo a americana Simone Biles, que ontem, durante a classificatória, realizou um salto pela primeira vez em uma competição internacional que só ela é capaz de realizar. É considerado o salto mais difícil da história da ginástica, por isso recebeu o nome dela, Biles 2. Vamos ver se a Simone vai realizar esse salto na final contra a Rebeca. Das 6 medalhas possíveis aqui no Mundial, a Rebeca está na briga por 5. Ela só não conseguiu ir para a final das barras assimétricas e ela falou com a gente justamente sobre tudo isso. Vamos ouvi-la.
Hoje é um dia muito feliz. Eu fiquei muito chateada com a minha paralela, não vou mentir, porque eu comecei muito bem e tive aquele erro. E isso mexe comigo, porque paralela é o meu aparelho favorito. Mas eu não desisti, sabe? Eu fui até o final. Então é isso que eu quero levar para todas as finais que eu puder fazer aqui. É isso, onde eu vou chegar eu não sei, o resultado é consequência, mas pode esperar que eu vou dar 100%. Rebeca é gigante, né? Brasil venceu a República Tcheca. O jogo foi emocionante no Maracanãzinho. Um dos grandes responsáveis pela vitória foi esse cara aqui, ó, Darlan. Entre as mais de 10 mil pessoas que gritavam o nome do Darlan, uma não conseguia esconder o sorriso. Um sorriso, aliás, muito parecido com o do oposto brasileiro. A dona Aparecida é mãe do Darlan e do Alan, jogadores da seleção de vôlei. E nesse domingo, viu o caçula fazer o jogo da vida dele contra a República Tcheca. Mas a história podia ter sido bem diferente, porque o Darlan não começou jogando. Ele entrou no fim do primeiro set e mudou a partida. O Brasil não começou bem e os tchecos fecharam a primeira parcial. Mas o Darlan continuou em quadra e a seleção virou o jogo liderada por ele. 2-1, com muita vibração do jovem oposto e coraçãozinho para dona Aparecida. Eu faço ponto, vira e mexe, eu olho para ela saber que foi para ela. Cara, esse ambiente é surreal, não canso de falar isso. A torcida chega junto. Mas a manhã de domingo ainda reservava algumas emoções. O quarto set foi da República Tcheca, que ficou muito perto de vencer. O Brasil perdia por 13-9 no set de desempate. Conseguiu o 10º ponto e adivinha quem voltou a aparecer? Antes de cada saque, Darlan imitava gestos de Naruto, o desenho animado favorito dele. Assim, o jogador emendou uma boa sequência e recolocou a seleção no jogo. Olha o bloco do Brasil! E no ponto de bloqueio, vitória brasileira por 3-2. Certamente o jogo da minha vida. Quero continuar jogando aqui para sempre. Para sempre tá meio longe, mas ainda faltam 5 jogos do Brasil no pré-olímpico. E o Darlan vai ter mais chances de encantar e se encantar com a torcida. Quarta-feira tem Fluminense Internacional ao vivo na Globo, depois de Terra e Paixão. Esse jogo vale vaga na final da Conmebol Libertadores. Júlia Guimarães está aqui nas Laranjeiras para trazer as informações do Fluminense pra gente. Oi, Júlia. Oi, Escobar, um abraço para você e para todo mundo que está ligado com a gente. O Fluminense vai fazer daqui a pouquinho, viu? Às 2 da tarde, o último treino aqui no Rio de Janeiro, antes da viagem para Porto Alegre. Fica a expectativa, né? Se o Diniz vai manter um time ofensivo, como foi no primeiro jogo, com o John Kennedy entre os titulares, ou se ele coloca, por exemplo, o Alexander ali no meio de campo para reforçar um pouquinho a marcação. Uma mudança certa é na lateral direita. O Samuel Xavier, que foi expulso no primeiro jogo, está fora. Então, dessa segunda partida, o Guga deve ser o titular na posição. E ó, a torcida do Fluminense está preparando uma grande festa para se despedir do time lá no aeroporto do Galeão. Cerca de R$ 3.500 foram arrecadados para fazer essa festa de despedida. A partir das 4h30 da tarde, o Fluminense tem um voo marcado para Porto Alegre às 7 horas da noite. O time vem de uma derrota, né, no fim de semana por 3-0 para o Cuiabá, só que com os reservas em campo pelo Campeonato Brasileiro. E isso a gente vai ver agora na reportagem do Ricardo Lai, que não abala em nada a confiança da torcida para tentar se garantir mais uma vez na final da Libertadores. O torcedor do Fluminense está confiante. Agora vamos ganhar a Libertadores. Mesmo com um jogador a menos em campo, após a expulsão do Samuel Xavier, o Fluminense arrancou o empate de 2-2 contra o Inter no Maracanã na partida de ida da semifinal da Libertadores. Deste impressionante Germán Cano! 33 minutos, um jogo enroscado, difícil. O jogo de volta é na quarta-feira no estádio Beira-Rio. Um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O Fluminense treina à tarde no CT Carlos Castilho antes da viagem a Porto Alegre prevista para hoje. E a torcida tricolor prepara uma grande festa de apoio no embarque do time no aeroporto do Galeão. O último Aeroflu aconteceu antes do jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Naquela partida no Paraguai, o Fluminense confirmou a classificação à semifinal ao vencer o Olímpia por 3-1. Agora, contra o Inter, uma vitória por 1 gol de diferença leva o Fluminense à decisão da Libertadores depois de 15 anos.
A gente vai conseguir trazer com tranquilidade essa vitória e essa vaga de uma reparação histórica que a gente precisa ter desde 2008. Antes da decisão em Porto Alegre, o Fluminense entrou em campo no sábado pelo Brasileirão. O técnico Fernando Diniz poupou todos os titulares que têm condições de jogar no Beira-Rio. E o time perdeu para o Cuiabá por 3-0 na Arena Pantanal. O primeiro foi do Cleison. O golaço do Alain Pereur ampliou. O chute do Fernando Sobral fechou a conta. 3-0 pro Cuiabá em cima do Fluminense em casa. Os gols saíram depois da expulsão do Martinelli, ainda no primeiro tempo. Pela segunda partida seguida, o Fluminense teve jogador expulso. Não é nada que preocupa, embora tenha sido 2 lances com muita severidade da arbitragem. A expulsão do Martinelli barrou a entrada do Ganso na partida. Diniz planejava dar mais ritmo de jogo ao camisa 10. A ideia era, se a gente não tiver jogador expulso, usar ele metade do tempo, ou pelo menos 30 minutos. De volta ao Rio, Ganso esteve no treino de ontem. Felipe Melo trabalhou normalmente no campo, após se queixar de dores no joelho contra o Inter. E ninguém quer ficar de fora do jogo que vai decidir o primeiro finalista da Libertadores. Já a derrota do Vasco, Soteldo fez graça, deu uma confusão danada. 3 jogadores expulsos, hein? Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Respeitável público, com vocês, nossa principal atração, direto da Venezuela, Jefferson Soteldo. Olha o Soteldo, jogada de circo ali. No segundo tempo, o Santos já estava vencendo. E aí o pessoal do Vasco perdeu a cabeça. Tava pedindo para tomar butinada, né? Sem não é necessidade. Ó, gente, Santos e Vasco era o jogo dos desesperados. Os dois times estão brigando para ficar na primeira divisão no ano que vem. Ou seja, o clima era tenso. E só com 9 minutos, Marcos Leonardo caiu na área depois dessa dividida com o Puma Rodrigues. Em campo, Anderson Daronco não deu. Bom, aí o VAR chamou, ele foi rever e... ele aponta o pênalti! Marcos Leonardo bateu o pênalti e fez 1-0. Gol! Vai, Peixe! Só que o Vasco estava bem no jogo. Verrete quase empatou. E de um escanteio para o Santos surgiu o empate. O Verrete atrapalhou o chute do Kevson. Aí o Peck arrancou com a bola. Bate com ela, o Peck invadiu a grande área, saiu cara a cara, tocou de lado, Verrete! Gol! 7º gol do Verrete pelo Vasco. Quando parecia que o jogo ia para o intervalo empatado em 1-1. Outro escanteio para o Santos. E desta vez o gol foi para o Santos mesmo. Rincon apareceu sozinho aos 45 minutos. Se a situação já era difícil, ficou ainda pior. Assim que o jogo recomeçou, o Zé Gabriel se enrolou com a bola. O Santos saiu em velocidade e o Marcos Leonardo bateu cruzado. E o Santos, num estalar de dedos, faz 2 gols na Vila Belmiro e abre 3-1. Foi assim, ó, rapidinho. Num estalar de dedos, o Vasco se enrolou e foi para o intervalo numa situação complicadíssima. Aí, no início do segundo tempo, Soteldo resolveu fazer aquela graça. Sebastião não gostou, chegou forte e a confusão começou. Clima muito quente na Vila Belmiro. Resultado, cartão amarelo para os dois. Vermelho para o chileno Medel do Vasco. No lado do Santos, vermelho também para o Lucas Lima. E para o Rodrigo Fernandes, que estava no banco de reservas.
quanta confusão na Vila Belmiro, mais de 8 minutos de paralisação. O jogo recomeçou. O Vasco não conseguia reagir. E o Soteldo ainda fez um dele. É o 4º gol do Santos na Vila Belmiro. Para consolidar o resultado que vai tirando o peixe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Santos 4-1. E o Vasco em 16º na beira da zona de rebaixamento. Eu me sinto orgulhoso do equipo. Eu estou orgulhoso do time, de tudo que estamos fazendo. Nos últimos 4 jogos, ganhamos 3 e perdemos 1. Vamos seguir lutando, ainda falta muito tempo. Sabemos que temos que corrigir alguns erros. Para o Vasco não voltar para a zona de rebaixamento, só se o Botafogo vencer o Goiás hoje no Engenhão. Seria então a união Bota-Vasco? Bom, esperemos, né? Tchau. Veremos! Grande mestre Léo Batista, Botafogo e Goiás então, hoje à noite no Nilton. Se o Botafogo vencer, abre 9 pontos na liderança. Empate ou vitória do Goiás, joga o Vasco para a zona de rebaixamento de novo. Letrinhas subindo, todo mundo de olho no jogo. Boa semana pra gente. Tchau.